Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vinda e bem-vindos ao ciclo de palestra. Hoje é a terceira da série Poesia Cantada, Melodia e Verso. Aos internautas também, nosso muito obrigado pela atenção. Hoje a gente vai falar, como foi anunciado, Poesia e Música a partir de Homero, nosso colega acadêmico Antônio Cícero. Poeta, compositor, crítico literário, Antônio Cícero formou-se em filosofia pela Universidade de Londres em 1972. É autor, entre outros trabalhos, dos livros de poema Guardar, A Cidade e os Livros, Porventura e em parceria com... Porventura é outro título. Em parceria com o artista plástico Luciano Figueiredo, o Livro de Sombras, além dos ensaios filosóficos O Mundo desde o Fim, Finalidade sem Fim e Poesia e Filosofia. Muitas de suas entrevistas foram reunidas no livro organizado por Arthur Nogueira, Encontros Antônio Cícero. Foi o responsável pela organização do livro de ensaios Forma e Sentido Contemporâneo, Poesia, e em parceria com Ali Salomão, o volume de ensaios O Relativismo enquanto Visão do Mundo. Em parceria com Eucanã Ferraz, também organizou a nova antologia poética de Vinícius de Moraes. Em 1993, ele concebeu o projeto intitulado Banco Nacional de Ideias, através do qual, nesse ano e nos dois subsequentes, promoveu, em colaboração com Ali Salomão e com o patrocínio do Banco Nacional, ciclos de conferências e discussões de artistas intelectuais de importância mundial, como João Cabral de Melo Neto, Richard Rohr, Hans Magnus Eisenberg, Bento Prado e Darcy Ribeiro, entre outros. É também autor de inúmeras letras de canções, tendo como parceiro compositores como Marina Lima, Adriano Calcanhoto e João Bosco. Em 2012, Antônio Cícero foi agraciado com o prêmio Alceu Moroso Lima, Poesia e Liberdade, concedido pela Universidade Cândido Mendes e pelo Centro Amoroso Lima de Liberdade. Em 2017, ele publicou o livro A Poesia Crítica, com um capítulo sobre as letras de canções, talvez a mais completa reflexão sobre o tema de que ele vai tratar ainda hoje. Uma vez perguntaram a Cícero se letra de música é poesia. Ele respondeu, sabemos hoje que a primeira poesia conhecida do Ocidente, os poemas de Homero, eram recitativos. Nesse sentido, eles eram parentes do rap, que é uma espécie de recitativo. Já os poemas líricos eram, como seu próprio nome indica, musicados. Eram o que chamamos de letras de canções. Como os gregos não desenvolveram uma notação musical adequada, perdemos a música, mas conservamos as letras dessas canções. Com a palavra, Antônio Cícero. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. Eu agradeço as palavras de apresentação do Renier. E boa noite a todos, a vocês todos. É um prazer estar aqui, é uma honra para falar do Poesia e Música a partir de Homero. As palavras poietes, de onde poeta, poiema, de onde poema, vêm, como se sabe, do grego antigo. Seu sentido original era, no caso de poeta, aquele que faz alguma coisa, seja lá o que for. No caso de poema, aquilo que foi feito. É apenas nesses sentidos que o primeiro poeta europeu conhecido, Homero, aplica essas palavras, e não nos sentidos contemporâneos. Quer dizer, o que nós hoje chamamos de poema não era chamado por ele de poema. A palavra que Homero usa para que hoje chamamos de poeta é aoidos, ou aedo hoje, que existe em português também, que quer dizer cantor, em primeiro lugar. E a palavra que usa para o que chamamos de poema
as palavras que usa, na verdade são duas, são aoideé, que quer dizer canção, ou epos. Epos, que quer dizer um discurso que se reitera, como uma palavra, um provérbio, uma reza, uma canção. Cada um dos dois grandes poemas homéricos, que são a Ilíada e a Odisseia, era chamado pelos gregos de épea, que é o plural de epos. Naturalmente, é da palavra epos que vem a nossa epopeia. Supõe-se que os poemas homéricos tenham sido compostos no século IX ou VIII a.C. Ora, foi mais ou menos nessa época que os gregos apenas começaram a produzir o seu alfabeto, tomando por base a escrita fenícia. Sendo assim, é certo que os poemas homéricos existiram antes oralmente, enquanto cantos, do que por escrito. Trata-se do que se chama de poesia oral primária. Ora, é evidente que, em virtude da grande extensão da Ilíada e da Odisseia, teria sido impraticável uma apresentação ininterrupta do começo ao fim de qualquer uma delas. Fisicamente, elas não puderam, portanto, constituir unidades, senão quando, tendo sido escritas e reunidas por alguém, assumiram a forma de livro. Assim, o escritor e professor de retórica e erudito romano Aeliano, que viveu no século III depois de Cristo e escrevia em grego, conta que antes os antigos cantavam separadamente os épea de Homero. Chamavam-se assim, esses épea, a batalha ante as naves, Dolônia, a vitória de Agamemnon, o catálogo das naves, a Patróclea, a Litra, os jogos instituídos para Patroclo e a quebra dos juramentos. Isso quanto à Ilíada. Quanto à Odisseia, as ações em Pilas, as ações da Lacedemônia, a caverna de Calipso, o barco, os discursos de Alcino, as Ciclópias, a Necuia, etc. Muito depois, Licurgo, o Lacedemônio, pela primeira vez, isso ainda é quem está falando ainda é Aeliano. Licurgo, o Lacedemônio, pela primeira vez trouxe para a Hélade a poesia de Homero em conjunto. Essa carga ele transportou da Jônia, por onde viajou. E, finalmente, Pisístrato completou a Ilíada e a Odisseia, quer dizer, compilou a Ilíada e a Odisseia, tornando os dois livros. Nos tempos modernos, as mais impressionantes descobertas sobre a natureza da poesia oral primária são as que o estudioso esloveno Martija Murko e os americanos Milman Parry e Albert Lord fizeram a partir de seus estudos sobre a tradição oral nos Balcãs modernos. Os cantores, conta Murko sobre os poetas pertencentes à tradição épica oral da Iugoslávia moderna. Vejam bem, não tem texto estabelecido. Recriam sempre as suas canções, embora afirmem fazê-las sempre iguais, ou apresentá-las como as captaram ou ouviram. Falando a respeito de dois cantores da mesma tradição, Zodjik e Mákis, Lord mostra que ambos, entre aspas, enfatizam que cantariam a canção exatamente como a ouviram. Zodjik, jactando-se até de que 20 anos depois cantaria a canção do mesmo modo, palavra por palavra, linha por linha. E explica que Zodjik aprendeu de Mákis a canção em questão. Não a aprendeu palavra por palavra e linha por linha, e, no entanto, as duas canções são versões reconhecíveis da mesma história. Não são, porém, tão parecidas que possam ser consideradas exatamente iguais, como eles diziam.
Na verdade, segundo o mesmo Lord, vou citar novamente, qualquer canção particular é diferente na boca de cada um dos seus cantores. Isso tratando-se de épica, do epos, né? Da épica. Se a considerarmos no pensamento de um único cantor durante os anos em que ele a canta, descobriremos ser diferente em diferentes estágios de sua carreira. A clareza dos contornos de uma canção dependerá de quantas vezes ele a cantou, se é uma parte estabelecida do seu repertório ou apenas uma canção que canta ocasionalmente. A extensão da canção também é importante, pois uma canção curta por natureza tenderá a tornar-se tanto mais estável quanto mais for cantada. Fecha aspas. Observemos que a palavra palavra significa uma coisa para quem conhece a escrita e outra para quem a desconhece. Para poder improvisar desse modo, o cantor épico necessita dispor de certos recursos linguísticos que lhe permitam, obedecendo a métrica tradicional, improvisar fluentemente. A poesia épica grega emprega o hexâmetro datílico, que é o seguinte: cada verso contém o que eles chamam de 6 pés. E cada pé é composto de uma sílaba longa seguida por 2 sílabas breves. Então você tem sempre um verso composto desse modo: uma sílaba longa, 2 sílabas breves, uma sílaba longa, até 6 pés. 6 vezes se repete essa história, sendo que é possível que as 2 sílabas breves sejam substituídas por outra sílaba longa. Nós, nas línguas modernas, pelo menos nas línguas modernas que eu conheço, não usamos mais essa diferença entre sílaba longa e sílaba breve. Nós usamos, em vez disso, outra coisa, que são sílabas tônicas e sílabas átonas, de modo que nos é ainda mais difícil entender exatamente o que significava isso, né? A não ser quando a gente lê em grego, a gente vê a diferença. Bom, mas aí eu disse que 6 pés. Então eu descrevi o hexâmetro datílico e digo o seguinte, que é um dos recursos que são usados pelos poetas orais para conseguir falar o tempo todo dessa maneira, em hexâmetros dactílicos, sílaba, enfim, 6 pés, né, cada um com uma sílaba longa e 2 breves, ou 2 longas. Para poder fazer isso, eles usam alguns recursos, um dos quais são as fórmulas. As fórmulas são sintagmas, ou como define o Perry, expressões que, usadas sob as mesmas condições métricas, exprimem uma ideia essencial. Assim, por exemplo, é o seguinte: em vez de empregar simplesmente como de hábito a palavra eos para dizer de madrugada, Homero muitas vezes prefere usar o verso Eimos de erigeneia panerododactylos eos. Vejam bem, em português seria, em vez de usar, em vez de dizer então de madrugada, ele diz: mal raiou a filha da manhã, aurora de róseos dedos. Pronto, aí foi um hexâmetro. Em grego teria sido um hexâmetro dactílico. Essa frase significaria a mesma coisa, que é de madrugada. Ou tendo que preencher um hexâmetro datílico, ele frequentemente, no lugar de dizer simplesmente o nome de um deus ou de um herói, ele usa um de seus famosos epônimos. Assim, por exemplo, no lugar de Odisseu, Tucur, ele pode preferir, se for conveniente metricamente, usar ao final do verso que ele está pronunciando, Polutlas Dios Odysseus, quer dizer, atribulado, divino Odisseu, em vez de dizer simplesmente Odisseu.
Odisseu e Ulisses, como eu já disse, são uma coisa só. Ulisses é a expressão latina para Odisseu, não é? Que vem de uma das variantes do grego Odisseu. A observação da poesia oral iugoslava ocasionou a elaboração, então, do conceito de composition in performance, composição durante a recitação, ou, se quisermos, durante a apresentação, que manifesta o fato de que não há diferença entre o ato através do qual o cantor apresenta determinada canção e o ato através do qual ele a compõe, pois a apresentação consiste numa recriação da canção. Cada vez que o cantor canta uma canção, ele a recompõe. E o compositor não compõe senão quando canta uma canção. Quando o cantor diz que vai apresentar a canção X, ou uma canção sobre X, ele quer dizer que, empregando as fórmulas tradicionais que lhe possibilitem falar fluentemente na métrica tradicional, discorrerá sobre o mythos, o mito, isto é, o tema X. É como se o cantor falasse uma Kunstsprache, como dizem os alemães, um idioma artificial sobreposto ao idioma cotidiano e composto de versos hexâmetros datílicos e cujo vocabulário se compusesse não apenas das palavras atômicas, das palavras atômicas, mas também das palavras, por assim dizer, moleculares, que são as fórmulas, que lhe facilitassem o emprego desse esquema métrico. Trata-se de um idioma que possuía a peculiaridade extraordinária, sublinhada por Barry Powell, de ser falado, veja bem, esse idioma é falado por poucos membros da comunidade, embora seja entendido por todos. Pois bem, os futuros poetas aprendem desde muito cedo, desde crianças, esse idioma, a usar essas fórmulas, etc., de modo a falar fluentemente em hexâmetros datílicos. Só os poetas falam em hexâmetros datílicos, mas todo mundo os entende. Essa que é a língua que todo mundo, que é falada por poucos, mas entendida por todos. No século V a.C., mudou a coisa, porque difundira-se a alfabetização, de modo que se tornara relativamente comum a memorização, através da leitura, não é? Da Ilíada e da Odisseia. Uma memorização dessa natureza, porém, não ocorre nas culturas orais primárias, como a de Homero ou dos Aedos que ele descreve, mas em culturas que já dispõem da escrita. Na Grécia, eram os rapsodos que conheciam a escrita, como, por exemplo, Ion, que foi personagem do diálogo homônimo de Platão. Eram eles que praticavam essa escrita. Ao contrário da palavra aedo, a palavra rapsodo é pós-homérica, logo posterior à introdução da escrita. Não existia um rapsodo na época de Homero. Segue-se que os poemas homéricos, tais como se apresentam hoje, devem consistir em textos orais ditados, como nós temos hoje. Como diz Lord, as canções sempre estiveram em fluxo e se cristalizavam por cada cantor somente quando ele se sentava ante uma audiência e lhe contava a história. Era uma velha história que ouvira de outros, mas aquela maneira de contar era dele mesmo. Ele deve tê-la cantado muitas vezes e muitas vezes depois daquelas ocasiões momentosas que nos deram a Ilíada e a Odisseia. E então ocorreu um dos grandes eventos na história cultural do Ocidente, a escritura da Ilíada e da Odisseia. Se isso é verdade, e é forçoso reconhecer que hoje nenhuma outra hipótese se aproxima dessa implausibilidade, então os versos que nos chegaram constituem apenas uma das versões dos poemas homéricos. Essas versões não derivam de nenhum original, pois a oposição entre original e derivado não existe na cultura oral. Cada apresentação, diz Lord, é uma canção diferente, pois cada apresentação é singular e cada apresentação tem a assinatura do seu poeta-cantor.
a audiência sabe que é dele porque está ante ela, porque ele está ante ela. Isso significa que num período longo, como, digamos, o que vai da juventude à velhice de um poeta, as mudanças ficam provavelmente bastante grandes. Que dizer das diferenças entre diferentes poetas, contemporâneos com seus ou não? Não há dúvida que os próprios poetas e seu público se davam conta do fato de serem consideráveis as diferenças entre uma apresentação e outras. A força das teses de Perry Lord está no fato de que os resultados de sua extensa e rigorosa investigação empírica sobre a poesia oral são inteligíveis a partir de uma análise lógica do próprio conceito de poesia oral primária. O resultado é que fica claro que não somente o bardo não memoriza os poemas longos seus ou alheios, mas que, do seu ponto de vista, melhor ainda, do ponto de vista da própria poesia oral, isso não teria nenhum sentido. Finalmente, uma característica da poesia épica, e no final de contas de toda a poesia grega, era a invocação das musas, que, segundo os próprios poetas, eram deusas que inspiravam ou sopravam aos ouvidos deles as canções que deviam cantar. Assim, a Odisseia começa na tradição de Frederico Lourenço, que é uma grande tradução, um escritor português, Frederico Lourenço, com os versos: "Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada." Aqui, o homem astuto é naturalmente Odisseu. Na verdade, seria possível dizer que talvez a palavra melhor para traduzir a palavra polútropon talvez não fosse astuto, mas versátil, algo como versátil, ou até, como na tradução de Trajano Vieira, multiversátil. Eu faço essa pequena observação, embora admire imensamente a tradução total do livro pelo Frederico Lourenço, não é? O primeiro verso da Ilíada começa dizendo, na bela tradução de Haroldo de Campos: "A ira deusa celebra do peleio Aquiles." A deusa a que o verso se refere é, evidentemente, uma das musas. O outro grande poeta épico da época, não é? De Homero, Hesíodo, começa a sua teogonia dizendo, agora na tradução de Jaá Torrano, que é brasileiro: "Pelas musas heliconíades comecemos a cantar." Agora, eu vou ler alguns trechos da Odisseia em que o próprio Homero descreve o desempenho de um aedo. E o aedo, cujo desempenho ele descreve, é um aedo que se parece muito com o que nós consideramos que tenha sido Homero, porque é cego. Vejam bem, a Odisseia, como se sabe, é a epopeia que narra as peripécias da viagem em que Odisseu, ou como se diz em latim e, consequentemente, em português, Ulisses, regressou de Troia, onde guerreara, para a terra em que reinava, Ítaca, e para sua mulher, Penélope. Dado que Poseidon, o deus do mar, Poseidon Netuno, né, em latim, Netuno, havia, nessa guerra, tomado o partido dos troianos, ele dificultou muito a viagem de volta de Ulisses, obrigando-o a passar por diversas aventuras. Por causa disso, uma viagem que devia ter sido curta acabou por durar 10 anos. O canto 8º da Odisseia mostra como Ulisses, chegando à ilha dos Fiácios, foi recebido pelo rei dos Fiácios, chamado Alcino. Este lhe ofereceu um banquete em seu palácio. Eis como, segundo Homero, na tradução de Frederico Lourenço, de novo,
Alcino convidou os nobres de sua corte para o banquete. Trata-se do livro 8º, dos versos 41 a 45. Vinde agora ao meu belo palácio, para que mostremos ao estrangeiro, Ulisses, a nossa estima. Que ninguém se recuse, e chamai ainda o divino Aedo, Demódoco, pois a ele concedeu Deus o apanágio de nos deleitar quando aquilo que canta lhe inspira o coração. Bem, eis agora a descrição do que ocorreu no palácio. Os pórticos, os pátios e os edifícios estavam repletos de homens que ali se reuniam. Eram muitos, tanto novos como velhos. Em sua honra, Alcino degolou em sacrifício 12 ovelhas, 8 javalis de brancas presas e 2 bois de passo cambaleante. Esfolaram e esquartejaram os animais e fizeram um aprazível festim. Chegou depois o arauto que era o guia, na verdade, trazendo pela mão o exímio Aedo, a quem a musa muito amava. Dera-lhe tanto o bem como o mal. Privara-o da vista dos olhos, mas um doce canto lhe concedera. Para ele, colocou Pontono um trono com embutidos de prata no meio dos convivas, recostando-o contra uma alta coluna. Num prego, pendurou a lira de límpido som perto da cabeça do Aedo e mostrou-lhe depois o arauto como a ela chegaria, com as mãos. E junto dele colocou um belo cesto e uma mesa, assim como uma taça de vinho, para que bebesse quando desejasse. E todos lançaram mão às iguarias que tinham à sua frente. Mas, depois de afastarem o desejo de comida e bebida, a musa inspirou o Aedo a cantar as célebres façanhas de heróis. Vejam bem, depois de várias ocorrências contadas, né, que Homero conta, vem o Alcino, o rei, diz assim: a nós sempre caro é o festim, assim como a lira, as danças, as mudas de roupa, os banhos quentes e a cama. Agora, todos vós, que sois os melhores bailarinos dos fiácios, dai início à dança, para que o estrangeiro conte aos amigos, quando chegar a casa, como somos superiores aos outros na navegação, na corrida, na dança e no canto. E que alguém vá imediatamente buscar para Demódoco a lira de límpido som que ficou algures no meu palácio. Bem, pouco depois, aí o Homero conta que aproximou-se o arauto, trazendo a lira de límpido som para Demódoco, que se colocou no meio, e em seu redor se posicionaram mancebos na floração da juventude, exímios bailarinos, que o solo sagrado percutiram com os pés. Maravilhou-se Ulisses, encandeado com os passos faiscantes dos pés. Foi então que, tangendo a sua lira, Demódoco começou o belo canto dos amores de Ares e Afrodite de linda coroa. É um canto erótico, que eu não vou ler aqui porque é longo, é verdade. Bem, mas lendo esses trechos, não se pode duvidar que a poesia grega era originalmente ligada à música. Pois bem, na Grécia, não apenas a poesia épica, mas também a poesia lírica, como o próprio nome indica, era ligada à música. E isso continuou assim por muito tempo, mesmo depois que os gregos generalizaram a adoção da escrita alfabética. Mais de 3 séculos depois de Homero, o filósofo Platão, que conhecia profundamente a poesia, e precisamente por isso não a admitiria na sua polis ideal,
regida unicamente pela razão, diz, usando como porta-voz Sócrates, em diálogo com o rapsodo Ion, Ion era que recitava trechos que ele decorava de Homero, o Sócrates diz, então, em diálogo com Ion, o seguinte: na verdade, todos os poetas épicos, os bons poetas, são bons não por efeito de uma arte, mas porque são inspirados e possuídos. E é por isso que eles compõem todos esses belos poemas. E, igualmente, assim como os bons poetas líricos, tal como os coribantes, não dançam, tal como os coribantes não dançam senão quando estão fora de si, também os poetas líricos não estão em si quando compõem esses belos poemas. Mas logo que entram na harmonia e no ritmo, são transformados e possuídos como as bacantes, que quando estão possuídas, bebem nos rios o leite e o mel, mas não quando estão na sua razão. E é assim a alma dos poetas líricos, segundo eles mesmos dizem. Com efeito, continua Platão, o poeta é uma coisa leve, alada, sagrada, e não pode criar antes de sentir a inspiração, de estar fora de si e de perder o uso da razão. Enquanto não receber esse dom divino, nenhum ser humano é capaz de fazer versos ou de proferir oráculos. Assim, não é pela técnica, que dizem tantas e belas coisas sobre os assuntos de que tratam, como tu sobre Homero, mas por um privilégio divino, não sendo cada um deles capaz de compor bem, senão no gênero em que a musa o possui. No diálogo, outro diálogo, diálogo Fedro, Sócrates diz em determinado ponto: quem se apresenta, vejam bem, quem se apresenta às portas da poesia sem estar atacado do delírio das musas, convencido de que apenas com o auxílio da técnica chegará a ser poeta de valor, revela-se só por isso natureza espúria, vindo a eclipsar-se sua poesia, a do indivíduo equilibrado, pela do poeta tomado do delírio. Creio que o que o Platão está dizendo corresponde perfeitamente ao que a maior parte dos próprios poetas pensa sobre sua arte, desde a antiguidade até hoje. Não é apenas com a razão, o intelecto e a técnica que se produz um poema. Nele entram em jogo todas as faculdades humanas: a emoção, o sentimento, a sensação, a sensualidade, a imaginação, o desejo, o humor e o próprio acaso. De certo modo, é como se, a partir de certo ponto, o poema produzisse a si próprio. Assim, é atribuído ao poeta lírico grego Anacreonte, do século VI a.C., que já é uma época em que já se podia escrever, e os poetas líricos não só cantavam, mas escreviam o que cantavam, por isso ficaram esses poemas. Atribui-se ao Anacreonte, do século VI a.C., o seguinte poema lírico ou canção, era cantado, que aqui vai na minha tradução. As atridas de que ele fala são os próprios gregos da polis de Agamemnon, que foi para a guerra de Troia, não é? Quero falar dos atridas. Ele está dizendo que queria fazer como Homero. Vejam bem. Quero falar dos atridas e também cantar a Cadmo, porém as cordas da lira ecoam só o amor. Mudei as cordas há pouco, mudei a lira todinha e também cantei os feitos Herácleos, porém a lira só acompanha os amores. Digamos adeus em paz, heróis. O fato é que a lira canta amores, nada mais. Vejam bem, os romanos
classificaram poemas como esse, que explicitamente se recusavam a falar de temas mais nobres, de recusatio. Outro poema lírico interessante atribuído a Anacreonte, e que eu traduzi como esse primeiro, é o seguinte: esse primeiro que eu traduzi é o 23, atribuído a Anacreonte, porém disputado. Há quem diga que não é de Anacreonte. Isso acontece frequentemente. Um outro também assim é o 26, que eu também traduzi, e que diz o seguinte: cantas tebanas vitórias, outros cantam frígias glórias, eu canto a minha derrota, que é também digna de nota. Não foi nem cavalaria, nem marinha ou infantaria, um pelotão singular conquistou-me com um olhar. Vejam bem. Além da diferença de tema, outras enormes diferenças entre os poemas épicos e os líricos se encontram, evidentemente, tanto na dimensão quanto na métrica deles. No que diz respeito às dimensões, os poemas líricos são, em comparação com os épicos, extremamente curtos, de modo que podem ser decorados e cantados com frequência e exatidão. No que diz respeito à métrica, os poemas líricos, ao contrário dos épicos, que usavam, como eu disse, hexâmetro dactílico, variavam imensamente. Nesse sentido, os poemas líricos gregos, que são os primeiros conhecidos no mundo ocidental, não se distinguem das letras de música contemporâneas. O que ocorre é que, infelizmente, já não dispomos das melodias que os acompanhavam. Bem, eu quero terminar essa palestra com 2 poemas da extraordinária poeta Safo, que viveu entre os séculos VII e VI a.C., e, de tão admirada que era, chegou a ser considerada por Platão como a 10ª musa. Havia 9 musas, Platão disse: Safo é a 10ª. Ouçam, por exemplo, o fragmento 31 que eu ousei traduzir. Parece-me igual aos deuses aquele homem que em frente a ti se senta e de perto tua doce voz escuta, e teu riso adorável que feriu meu coração no peito. Pois cada vez que te olho um instante, já não consigo falar. Já não consigo falar, e quando de perto tua doce voz escuto e teu doce... meu Deus, desculpe, eu riso aqui. Já não consigo falar. Quando de perto tua doce voz escuto e teu riso adorável que feriu meu coração no peito, cada vez que te olho um instante... agora sim. Pois cada vez que te olho um instante, já não consigo falar. A língua entorpece, e um sutil fogo corre sob minha pele. Nada vejo com os olhos, zunem-me os ouvidos. Um suor me umedece, um tremor me domina. Fico mais pálida que a relva e tenho a impressão de quase morrer. Esse é um dos fragmentos de Safo. O outro fragmento, bem menor, que eu ousei também traduzir, é o 111, que diz: mergulharam a lua e as Pleiades, meia-noite, a hora passa e eu durmo sozinha. É simplesmente isso. Mas vejam o que diz sobre esse fragmento. Para terminar, eu quero dizer o que diz sobre esse fragmento o grande escritor inglês Aldous Huxley. Ele diz: nem mesmo o melhor dos chineses poderia ter dito mais em compasso tão estreito. À noite, o desejo, a angústia de esperar e com ela a dor mais persistente, mais profunda, mais desesperançosamente incurável de saber que toda luz há que se pôr,
que a vida e o amor declinam inexoravelmente rumo ao ocaso e à escuridão, todas essas coisas são implicadas e quão completamente nas linhas de Safo. As palavras continuam como que a ecoar e reecoar ao longo de corredores cada vez mais remotos da memória, com um som que jamais pode completamente morrer. Tal é o estranho poder da voz do poeta, até a morte da própria memória. É o que diz Huxley. Mas eu acho que é preciso, só para terminar, de fato, então, de chegar ao seguinte, porque nós estamos falando de Homero, o próprio texto, né, seria Homero, a poesia e música desde a partir de Homero, não é? Então, a gente pode dizer o seguinte, responder algumas perguntas. A gente viu que a poesia, na verdade, a poesia grega é considerada das maiores poesias e foi, afinal de contas, inspirou a poesia latina e, consequentemente, toda a poesia moderna, posterior, inclusive, e moderna. Então, pode-se perguntar assim, toda letra dá um bom poema escrito? A resposta é evidente que não. É claro que não. Nem mesmo todo poema escrito dá um bom poema escrito. Então pode perguntar outra coisa. Toda boa letra de música dá um bom poema escrito? A resposta também é não. Porque a letra de música compõe uma totalidade com a música de que faz parte, não é com a música que produz. É uma canção, não é que há a totalidade. A canção, para que seja uma boa letra de música, basta que ela produza, junto com a música, uma grande canção, uma boa canção. Então, é uma boa letra de música. E pode ser que, escrita, não seja tão bom, não seja um poema bom. Até agora, 2 respostas negativas em relação à questão de letra de música e poesia. Entretanto, a terceira. Uma boa letra pode ser um bom poema escrito? E aí? É evidente que sim. E isso é o que ocorreu com todos os poemas líricos gregos, e mesmo com os poemas épicos gregos, né? Eram, afinal de contas, o que hoje chamamos letra de música. E, além disso, é o que, por exemplo, Nelson Motta demonstrou lendo alguns poemas, algumas letras de Caetano Veloso aqui na última quinta-feira. De modo que eu creio que isso, eu acho que Homero, desde o princípio, não é? A gente entende por que é que essa ligação entre música e poesia deve ser considerada de maneira diferente do que muita gente considera. Há muita gente que diz que letra de música simplesmente é uma coisa inferior à poesia escrita, que é uma tolice. É isso. Não, o que eu achei impressionante nessa palestra do Antônio Cícero é que ele está falando de 1000 anos, de uma história que tem milhares de anos e cheia de revelações, pelo menos para mim. Mas eu não consigo me evitar a curiosidade de perguntar em você o que veio primeiro, se o poeta ou o filósofo. Olha, você sabe que o problema é o seguinte, desde a primeira vez que eu li, foi um acaso. Eu ouvia, às vezes, algumas pessoas recitando, eram umas crianças, umas meninas, umas festas de aniversário, mas eu não achava graça nenhuma naquilo, achava uma bobagem, aquele negócio. Como não sei quando... umas coisas... Enfim... Badatinha, bom, enfim. Quando cresce... Eu não me lembro agora sequer. Eu acho que aquilo é uma coisa que tem que saber de cor, né? Mas eu achava bobagem. Mas um dia, no primário ainda, eu peguei um livro, uma antologia escolar, em que eu li Ijuca Pirama, trechos de Ijuca Pirama.
e fiquei impressionadíssimo. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis a imoré. E a coisa continua, não vou ler aqui, não vou falar aqui. Agora, eu fiquei impressionadíssimo com aquilo e entendi, quando eu li, a relação entre o som e o sentido pela primeira vez, por que a poesia tinha essa coisa de especial, era diferente da prosa, de fato. E eu cheguei, eu me lembro que aí cheguei em casa, e como tinha me impressionado era o som, aquela coisa, eu cheguei e disse, vovó, olha o que eu descobri. Ele disse assim, tu choraste em presença da morte, não é por presença de estranho. Aí vovó disse assim, e você estragou o poema. Aí eu fui aprendendo aos poucos como é que... Mas desde aquele poema me deu vontade de escrever poesia. Desde que eu li aquilo, eu comecei quando criança. Depois, mais tarde um pouco, eu acho que já foi no ginásio que eu comecei a me interessar muito por questões que eu vi que eram filosóficas. Nas suas parceria com a Marina, parceria com Caetano, você é só letra ou tem música também nessas parcerias suas? Não tem várias parcerias? Não, nunca sei, não sei nada de música, infelizmente. Não sei tocar instrumento nenhum, que é um absurdo. Eu gostaria de ter tocado, de ter aprendido. Aconteceu o seguinte, eu escrevia poemas só, eu não tinha a menor pretensão, eu era amigo, eu fui para morar em Londres, fugi da ditadura, né, uma época, fui preso 2 vezes, aí papai disse, a terceira não pode não, pode ser que você não volte mais para casa. Aí ele me mandou para fora do Brasil, eu queria ir para a França, ele mandou por causa de 68, porque isso foi em 69. Mas ele disse, você está louco, vai para a França fazer besteira como aqui, vai para a Inglaterra. E me mandou para a Inglaterra. E eu cheguei na Inglaterra e conheci músicos, conheci Caetano, e Gilberto Gil, e George Maltner. Conheci vários deles, mas nunca pensei eu mesmo em ser letrista, em escrever, porque eu não sabia tocar instrumento nenhum e não sabia como era. O que aconteceu foi que uma vez eu estava morando numa época fazendo pós-graduação nos Estados Unidos, e a minha irmã Marina estava lá também, e ela pegou um poema que eu tinha escrito e musicou, botou música. E eu estava na universidade. Quando eu cheguei em casa, que vi que ela tinha mexido nas minhas coisas, eu fiquei danado e tal, tive uma briga, mas depois eu gostei muito. E aí eu comecei a fazer, a gente inverteu o processo. Eu comecei a fazer letra para as músicas que ela me dava. Então, quase todas as letras que eu faço são a partir de uma melodia, uma música que alguém grava, não me dá gravada, eu aí faço. E é muito interessante, isso muda um pouco. Porque quando eu escrevo um poema é a partir de nada, e a gente não sabe nunca onde vai dar. Quando eu faço uma letra, eu faço a partir da música, e eu penso na pessoa que me deu a letra e penso na pessoa que vai cantar, se não for a mesma, né? Quando eu fui fazer uma letra para Maria com Marina, uma letra para Maria Bethânia, eu pensava na Bethânia e tal. Né? Enfim, quer dizer, muda, a coisa muda, porque já tem algumas coisas dadas. Mas o fato é que, é isso que eu estou dizendo, acho que até que já passou. Eu acho que não temos tempo ainda. Não, mas, não está certo. Com Caetano, qual foi a música que você fez com ele? Quais foram? Caetano não fiz, eu fiz pouquíssimo. Eu fiz uma coisa com Caetano, uma letra uma música que ele me mostrou, eu nem me lembro. Não, a música primeiro, a música estava pronta. Acho que no caso de Caetano, melodia. Foi alguma coisa, foi um poema que ele musicou, mas uma coisa muito... que não é uma coisa conhecida, não. Não tem nada assim com Caetano de parceria mesmo, não. Eu tenho várias com o João Bosco, né? Eu fiz um disco junto com ele e o Ali Salomão. O João nos dava a música
E aí eu e o Ali levávamos a fita para casa, ou casa do Ali ou casa dele, ou minha casa, e ouvíamos a música, e o Ali começava a falar milhões de coisas e tal, e eu também, aí começava a tomar nota, depois a gente terminava fazendo a letra. Porque o Ali não gostava de botar letra em música. Ele achava que a poesia, como a poesia, segundo ele, era uma coisa muito superior à música, então ela não podia se subordinar à música a ponto de estar escrevendo para uma... Aí eu disse a ele assim, o Ali, eu não penso assim não, porque na verdade, quando alguém me dá uma música e eu ponho a letra, eu estou dando o ponto final. Quer dizer, então acaba que também a poesia pode também ter o seu papel, né, nessa coisa, que não fica tão inferior assim. Bom, antes de terminar, eu queria convidar vocês para a semana que vem, para continuando o ciclo, no dia 23/5, o Rio inventou a marchinha com a Rosa Maria Araújo. E termina no dia 30/5, com Vinícius Moraes, a canção Como Destino, Eucanaã Ferraz, que você conhece muito bem. Bacana. Muito obrigado, boa noite a todos vocês. Obrigado,